dentro de uma série de mensagens. Dentro dessa série de mensagens nós vamos falar um pouco do que representa o dia de hoje, mas hoje não é um dia exclusivo somente para falarmos da Páscoa, e sim de algo que abre a partir da morte e da vitória de Jesus sobre a morte, da sua ressurreição. Nossa série de mensagens fala e é inspirada no milagre que um cego, ao ser tocado por Jesus, passa a ver, e ao ser questionado pelas autoridades, tentando diminuir Jesus do cego, dizer que Jesus não é tudo isso, que Jesus não vale a pena, que Jesus na verdade é um falso profeta, é um pecador, é todo errado. O cego, ele simplifica as coisas, e a simplicidade deste cego, ou ex-cego, me tocou de tal maneira que nasceu essa série. Acredito que vai ser bênção para toda a igreja. Já estamos há 3 semanas falando disso. Mas o cego, ao ser questionado pelas autoridades e dizendo: olha, isso aí que aconteceu contigo, só pela misericórdia de Deus, porque esse Jesus não é nada. E eles dizem assim: olha, se Jesus é pecador, se Jesus não é nada, se Jesus é todo errado, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo. E aí acabou a conversa, porque argumentos, ideias, teorias, elas caem todas por terra no dia que Ele te toca. E quando Ele te toca, aquilo que antes estava blindado dos teus olhos passa a ser claro como a luz do dia. Aquilo que antes você não entendia passa a entender, antes você não via passa a ver. E nós estamos aqui estudando pelas Escrituras o que eu também estava cego e depois de Jesus passei a ver, certo? E hoje eu quero entrar num tema específico, que eu era cego, mas agora eu vejo que a eternidade começou em minha vida agora, nesse momento que Ele abriu meus olhos. Eu quero falar contigo a respeito de um conceito da palavra que transcende a capacidade natural do homem de conceber ou perceber da plenitude, porque nós temos na nossa cabeça que tudo começa e termina, certo? Tudo tem o seu começo e tem o seu fim, mas o plano de Deus para a tua vida e para a minha é que não fosse assim, é que sejamos eternos. E a eternidade, ela choca a nossa humanidade. Essa é a realidade. E eu queria ler contigo a respeito disso. Eu era cego, mas agora eu vejo que a eternidade já começou em minha vida. E no livro de Eclesiastes, o rei Salomão, que escreve Eclesiastes, no capítulo 3, veja aí, versículo 11, diz: tudo fez Deus, Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Olha aqui, gente. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs no coração do homem a eternidade. Está estabelecido na palavra os planos de Deus. Deus tinha esse plano desde o início, antes mesmo que houvesse o início do tempo. Deus já tinha um plano para cada um e pôs a eternidade em nossos corações. Agora, quando nós falamos de eternidade, a gente tenta explicar e entender, mas se depara com um ponto muito interessante que eu acho que é legal a igreja perceber. Porque antes que Deus começasse a fazer o mundo, Ele já existia, certo? Sim ou não? Deus não passou a existir, Ele sempre existiu. E Ele, a partir de um dado momento, começa a fazer o mundo. Ok, gente? O mundo, o homem, a vida e etc. Depois que este mundo for julgado, ok? Deus continua para sempre, certo, gente? E então existe uma expressão bíblica que Deus é de eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo, a eternidade, após tudo que tem para acontecer. Deus é de eternidade a eternidade. E nós estamos no meio, no cronos, no cronológico,
do tempo presente que vivemos. Nós estamos vivendo desde a origem da vida humana na Terra até o dia do juízo final. Você entendeu, querido? Quando nós estamos falando de eternidade, nós temos que entender que é uma coisa que já existia antes mesmo de nós, que Deus é eterno e Deus já estava antes de tudo. Então, por exemplo, eu quero só dar um exemplo, no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 2, Salmo 90, versículo 2, aqui o salmista está falando disso, ele fala assim: antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele diz. Amém? De eternidade a eternidade. Então isso é importante você saber, porque Deus está conduzindo tudo em suas mãos, mas desde que Ele formou o homem, as coisas deram uma complicada. Acho que você consegue compreender. Desde que Ele formou o homem e deu a liberdade ao homem dele fazer suas escolhas, você sabe no que deu, né? O homem fez suas escolhas, nem todas muito boas, e a coisa se tornou o que se tornou. Desde Adão havia um plano, desde o princípio, e o plano era que o homem fosse eterno, sempre desde a origem. Lembra de Adão no Éden? Você lembra de Adão no Éden? Adão estava no jardim do Éden. O jardim do Éden, a palavra Éden vem do hebraico e significa lugar de extremo prazer e alegria na presença de Deus. O Éden era um lugar geográfico. A Bíblia chega a citar 4 rios que separavam ele, 2 inclusive ainda existem. Isso é muito interessante, mas não vamos entrar nisso hoje. E também é um lugar espiritual, porque é um lugar onde Deus e o homem conviviam. Deus, o Pai, se revelava ao homem no Éden. E eles, toda a viração do dia, expressão bíblica para final de tarde, porque para o judeu o dia vira às 6 da tarde. Então, toda a viração do dia, no finalzinho da tarde, pôr do sol, Deus vinha ao jardim caminhar com o homem, conversar com o homem, instruir o homem. Éden. Lá no Éden, Deus disse para ele: Adão, de todas as árvores do jardim, tem uma que eu não quero, que tu nem sequer se aproxime, que dirá que tu comas do fruto. Adivinha? É que nem dizer para a criança que ela não pode fazer tal coisa, não é? Mas assim, deu uma coceira em Adão e em Eva, que ele não pensou, ele não conseguiu olhar para nenhuma outra árvore interessava, mas ele só conseguia ver aquela que não podia. E ele vai e desobedece a Deus. Quando ele desobedece a Deus, você lembra o que Deus fala entre si? Estou falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conversando. Vamos expulsar o homem, olha que interessante, querido, do Éden, tirar ele daqui, para que ele não coma em pecado da árvore da vida e seja eterno que nem nós. Dentro do Éden havia uma outra árvore, a árvore da vida. E Deus disse: se Adão e Eva pegarem desta árvore, comerem deste fruto, e a árvore da vida, ela é representação também daquilo que foi colocado em Cristo, porque Ele é a própria vida, certo? Ele vai se tornar eterno e eternamente condenado. Ele não pode acessar lá. Então, Adão, vai-te embora. A Bíblia chega a dizer que Deus põe um anjo, um querubim, com uma espada que não parava de girar para proteger o portão da entrada do Éden, para que nunca mais o homem voltasse a entrar naquela condição. E Deus teria que, a partir daí, construir um novo caminho para que o homem novamente o acessasse e chegasse à sua presença e voltasse ao plano original de ser eterno, como Deus é eterno. Até aqui, você está entendendo? Bom, acelerando os tempos, porque aí vem o Antigo Testamento inteiro. E a Bíblia fala assim: na dispensação da plenitude dos tempos, expressão bíblica para, no tempo perfeito, Deus Pai envia seu Filho, Jesus, ao mundo. E ele nasce, se torna homem. Ele não era homem, você consegue entender que ele era Deus. Ele se torna homem, né? Ou seja, ele se rebaixa para estar que nem nós,
abre mão, a expressão é que ele abre mão da sua glória, abre mão do trono onde ele estava, de tudo que onde estava posicionado, para viver na terra, de um modo natural, de um modo comum, passando fome, tendo que se vestir, passando frio, enfim, sendo tentado de todas as formas, tendo guerra espiritual, tendo que lidar com o mundo das trevas o tempo inteiro. Vem Jesus e caminha entre nós, os homens, e aí a expressão dos apóstolos que o viram é: e vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai. Vimos ele glorioso. Quando viram ele glorioso? Você consegue me dizer? Ele foi glorioso, e a gente estudou isso há pouco tempo, na série Fascinação, na transfiguração. Você lembra que Jesus de repente começa a brilhar, num dia específico, ele, Tiago, Pedro e João. Jesus começa a brilhar, de repente abre-se o céu, uma experiência onde o céu está na terra, e aí vem Elias e vem Moisés, e aí Pedro não se segura com aquela visão disso. Jesus quer que a gente monte umas cabanas para vocês dormirem. E Jesus quase diz: Pedro, calma, Pedro, não é para isso agora, segura, observa o que tu estás vendo. E Jesus está sendo servido por Moisés e Elias, e ali ele brilha que nem o sol. Ou seja, os apóstolos estão dizendo: vimos a sua glória, a glória como do único Filho do Pai. Quando você vê eles escrevendo isso nas cartas, eles estão se remetendo lá para a transfiguração. Pois esse Jesus que andou entre nós, fazendo milagres, curando enfermos, libertando os cativos das trevas e ensinando a palavra de Deus, ele chega numa semana muito difícil. Depois de 3 anos e meio de ministério, de ensinamentos, ele chega na última semana dele na terra. E aí, semana passada, quando a gente ministrou a respeito do que eu era cego, e agora eu vejo que o mundo jaz no maligno, você lembra disso, que quem estava aqui semana passada? Nós citamos essa semana, porque foi uma semana pesada, uma semana muito difícil. Jesus, ele começa, eu até gravei um vídeo da Páscoa para a igreja, não sei se você viu, e eu comento sobre isso. Ele começa montado num jumentinho, filho de jumenta, nunca antes montado. Isso é uma profecia do Antigo Testamento para o Messias, para o rei de Israel que entraria em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém na porta específica que só o Messias, montado num jumento, entraria. Ele entra, e quando o povo nota aquilo, e o povo conhecia as Escrituras, o povo enlouquece, começa a pegar ramos de palmeiras, ramos de oliveiras, começa a balançar e fazer como se fosse um corredor para ele passar, e grita. Uma exaltação que só o rei de Israel, o Cristo, o Messias, poderia receber. Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E ele está passando, você sabe, eu contei semana passada, os religiosos enlouquecem com essa frase, diz: Jesus, não deixa de falar isso, isso é uma coisa que só o Messias poderia receber, só o Cristo teria direito de ouvir uma coisa dessa, não deixa eles falarem. E Jesus aí diz: agora eu vou jogar gasolina aqui nessa fogueira. E ele diz: se eu mandar eles se calarem, as pedras vão começar a gritar. Isso. Aí eles dizem assim: ah, meu Deus, então ele está pronto para a confusão. Jesus entra naquela semana pronto para a confusão. E a partir dali, meu irmão, você sabe, tudo culmina depois da ceia, onde Jesus ele para com os 12 e ele ensina tudo que há de mais valioso que precisava ser ensinado. Depois eu te recomendo pegar o Evangelho de João, a partir do capítulo 11 e 12, e até o final, porque assim, é o supra-sumo da revelação de Cristo para os discípulos, está ali. Pois a partir dali, na ceia, Jesus, ele estabelece a nova aliança. Você lembra da nova aliança? Ele diz: este é o meu corpo. Ele pega o pão, reparte. Como? Este é o meu sangue, bebam. É o sangue da nova e da eterna aliança que o Pai estabeleceu com vocês, os homens. Participando da ceia, ele estabelece um novo tempo sobre toda a humanidade, toda. Quem participar da minha vida, quem comer do meu corpo, quem beber do meu sangue, ou seja, quem fizer parte de mim, terá a vida eterna. Ele sai da ceia e diz: vamos, está na hora. E ele vai
e ele enfrenta o Getsemane. Você lembra de Getsemane? Getsemane é um jardim onde Jesus orou ao ponto de suar sangue, de tamanha angústia que estava sobre ele. Depois que ele sai de Getsemane e ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se não for possível que esse cálice passe por mim sem que eu beba, então seja feita a tua vontade, não a minha. Ele se levanta, anda um pouco, sai daquele ambiente, vem Judas carregando os soldados e entrega Jesus. A partir de que Jesus é entregue, aí julgamentos injustos, 3 julgamentos forjados, criados na madrugada, uma coisa que era impossível de ser feita, a não ser se fosse para sacanagem, para fazer coisa errada. Os fariseus se reúnem na madrugada para julgar Jesus, sem testemunhas, com testemunhas compradas. Você sabe a história. Jesus é levado a Herodes, rei de Israel da época. Herodes não tem coragem de condenar Jesus, devolve para Pilatos. Pilatos não tem coragem de condenar Jesus, faz aquela cena ridícula: eu lavo as minhas mãos. O que vocês querem? Joga para o povo. E o povo, que estava tomado pelas forças das trevas, é um ambiente muito carregado, diz: liberta o ladrão, crucifica Jesus. E ali vai o teu mestre, meu Senhor, nosso Redentor, pagar o preço da minha culpa e da tua culpa, pagar o preço do resgate. E ele vai até a cruz. E na cruz ele fala em voz alta: está consumado. Em outras palavras, a dívida está paga. Eles não devem mais nada. Eu paguei o preço. Ele morre. E ao morrer, em seu lugar, nós somos livres. E quando isso acontece, a Bíblia fala que ele desce ao inferno, ao Hades, e toma as chaves da morte do inferno nas mãos do diabo. E quando ninguém esperava, num domingo como o nosso, domingo de Páscoa, uma mulher vai atrás do túmulo, porque ela está em luto. E quando ela chega no túmulo, a porta do túmulo estava violada, estava aberta. Ela diz: ai meu Deus, roubaram o corpo do mestre. Ela se aproxima assim de perto, ela vê os lençóis, mas ela não entra. Ela fica desesperada e ela corre para chamar os discípulos. Pedro e João, quando ouvem isso, saem os dois desesperados, correndo para o túmulo. João ultrapassa Pedro, chega primeiro, mas não entra. Pedro, agoniado, já entra dentro do túmulo, vê o túmulo vazio, vê o lençol no chão e volta de novo junto aos discípulos. A mulher fica. Quando a mulher fica, ela tem uma visão dentro do túmulo. Ela vê 2 anjos, um à cabeceira de onde Jesus estava deitado, o outro nos pés. E os anjos dizem: por que tu vieste buscar entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive? E ela não entendeu muito bem e disse: onde é que tu escondeste eles? O que aconteceu? Quando ela fala isso, tudo isso está descrito tanto em Lucas capítulo 24, como no Evangelho de João capítulo 21. E quando ela fala tudo isso, ela vira para o lado e ela vê um jardineiro. E ela olha para o jardineiro e diz: foi tu que o escondeu? Aonde tu colocaste ele? E o jardineiro olha para ela e diz: Maria. E ela diz: Rabi. Era Jesus, o jardineiro. Era Jesus, ela não tinha reconhecido. Quando ela viu, os olhos dela se abriram, era Jesus. Ele disse: não me segura, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Corre e avisa os meus, avisa os demais que eu vivo. Ela volta. E quando ela volta, ela conta para os discípulos ficam assim: mas como assim? Pedro devia pensar: mas eu fui lá, ele não estava lá. João pensou: poxa, eu não tinha nem coragem de entrar no túmulo. Depois olha a ti. E quando eles menos se esperaram,
Eram 7 que estavam reunidos. Jesus entra na sala com os 7. Aí você pensa, a loucura que não é. A ressurreição de Jesus é a coisa mais extraordinária que essa terra já viu. A ressurreição de Jesus é o que diverge, o que nos diferencia de qualquer outra crença sobre a terra. Porque qualquer outro líder de qualquer outra crença está morto e sepultado. Todos, sem exceção. O teu Redentor, o túmulo está vazio, porque ele vive. Quando Jesus estava ainda na sua missão, no seu ministério, ele se encontra com Marta, irmã de Lázaro, irmã da outra Maria. São muitas Marias no Novo Testamento. Você tem que tomar cuidado para não se confundir de quais Marias estamos falando. Esta que viu Jesus como jardineiro é Maria Madalena. Mas a Maria, irmã de Marta, e Maria, irmã de Lázaro, é outra Maria. Aqui está Jesus conversando com Marta e Maria. E especificamente nesse texto, João capítulo 11, se quiserem abrir, versículo 25 e 26. Jesus está falando com Marta. E eles estão discutindo sobre a ressurreição na cabeça de Jesus, do irmão dela, na cabeça de Marta, da ressurreição dos últimos dias, dos últimos tempos. E Jesus diz assim para Marta. No que Jesus diz para Marta, ele fala para ti e fala para mim. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ele diz, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você precisa entender isso. Jesus está falando o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim e durante a sua vida vier a morrer, ele ressuscitará. Ele irá novamente voltar a viver e será eterno. Jesus disse isso. E o que vive e crê em mim e vier a morrer, não morrerá para sempre, não ficará para sempre morto. Ele ressurgirá. Essa é uma promessa que aconteceu com Jesus. Ele é o primeiro dentre muitos irmãos, mas essa é uma promessa que todos nós, se não virmos o Senhor Jesus voltar, se não somos a geração dos últimos dias, todos nós iremos experimentar. Vai chegar o dia da tua ressurreição, como Jesus saiu dentre os mortos. Se nós viermos a morrer antes da sua volta, você também irá ressuscitar. É isso que ele disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá, voltará a viver, será eterno. Quem crê em mim e vive, não morrerá eternamente. Essa é uma promessa, que você viverá eternamente e não morrerá eternamente. Amém até aqui? Assim como Jesus disse isso no Evangelho de João, o apóstolo João, quando escreve sua carta, então abre aí, primeira carta de João, no capítulo 5. Então existe o Evangelho de João, que ele descreve a vida de Jesus, e existe o João apóstolo já ensinando a igreja, muito tempo depois. Então na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 11 e 12, aqui tem uma informação muitíssimo preciosa para as nossas vidas. E a Bíblia diz assim: e o testemunho é este, e ele começa a falar, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. E aí João diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então essa informação você tem que ter clareza. O texto da palavra de Deus é certo. Deus nos deu a vida eterna, e a vida está onde? Em Jesus. Quem tem Jesus em sua vida tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. Então isso é tão precioso
precioso, porque te faz abrir teus olhos para os tempos do agora. Porque se você está aqui e ainda não teve o privilégio de dar seu coração para Jesus, você não pode perder mais nenhuma noite sem fazer isso. Você precisa fazer. Pegar o seu coração e dizer: Senhor Jesus, é teu. A partir de hoje eu quero ter tua vida em minha vida. E a partir daí, meu irmão, minha irmã, você ser transformado por Deus. Agora, como eu sei que a imensa maioria que está aqui já entregou o seu coração para Jesus, eu preciso te dizer: os teus olhos precisam se abrir para você entender que a vida eterna já começou. Ela não irá começar quando você um dia se encontrar com Ele no céu. Não. Os poderes da vida eterna já estão disponíveis para todo aquele que crê em Jesus e vive pela fé, nas suas promessas, nas suas palavras. E se você sabe disso, algumas coisas na tua vida vão mudar. Vão mudar. Porque literalmente, se a vida eterna já começou, o céu já está em porções liberado sobre a terra. A atmosfera, o poder, o ambiente, a realidade do céu já está liberado sobre a terra, especificamente sobre o seu coração, sobre a sua vida. E aí, quando você lê, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que nós somos chamados lá de embaixadores de Cristo, isso não é à toa, isso não é uma coincidência. O embaixador, não sei se você conhece bem o conceito, ele é o representante de uma nação em outra nação. Se você é embaixador de Cristo, você é representante dos céus na terra. Onde você está, não deveria ser mais terra, e sim a atmosfera do céu. E isso é vida eterna, é a vida de Deus produzindo vida em nossas vidas. Isso é capaz de transformar tudo em nós. No livro de Salmos, capítulo 90, no versículo 12, Salmos 90, no versículo 12, eu gosto tanto desse texto, mas tanto, que eu quero compartilhar com a igreja, para que a igreja reflita comigo nele. O salmista diz assim: ensina-nos, ele está pedindo para Deus, ensina-nos a contar nossos dias. Em outras palavras, ensina-nos a entender melhor a vida. E ele diz por quê, né? Ele fala: para que alcancemos coração sábio. E muitas vezes, querido, a gente acha que a nossa vida se resume no aqui e no agora, no boleto da semana que vem que tem que pagar, nas angústias do dia a dia. E a vida é bem maior que isto. O plano de Deus, ele transcende muito ao natural do dia a dia que temos. Pelo contrário, Deus nos quer andando no natural, sim, mas não vivendo como se o natural nos moldasse, mas sendo moldado pelo sobrenatural, vivendo no natural para a sua honra e sua glória, trazendo sobre o natural aquilo que não pertence a essa terra, mas pertence ao céu, uma realidade que não é mais daqui, porque aqui se perdeu, aqui o mundo ainda jaz no maligno, mas o céu já tem infiltrando-se sobre a terra os seus agentes de transformação. A igreja é o agente de Deus de transformação na terra, para que os planos de Deus sejam cumpridos, e aquilo que está sob trevas passe a brilhar na luz de Cristo. Você está entendendo? Do poder da ressurreição de Jesus, que produz vida eterna em nossos corações, não restringe-se apenas a nós, mas também nos afeta de tal maneira que a gente alcança ao nosso redor uma influência de transformação. Por isso a sua casa não pode ser a mesma desde o dia que você colocou o Jesus em seu coração. Não pode ser mais a mesma. Me entende? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, há muito tempo atrás, a minha casa estava sob o governo das trevas. Tinha invocação de espíritos malignos, tinha entidades, tinham médios que iam na minha casa, era uma série de coisas. Iam fazer visitas dentro da minha casa. E eu comecei a orar assim: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu não quero discussão, não quero briga com meus pais, nem nada disso. Mas agora a luz brilhou nesta casa. E se aqui tem luz, não pode ter mais trevas. Eu não aceito mais que nada que não seja do Senhor entre dentro dessa coisa. Eu não preciso falar mais nada, mas nunca mais ousarem na nossa casa
para fazer nenhum tipo de invocação de espíritos malignos, nem de despachos, nem de mais nada. Nunca mais. Por quê? Porque a gente se posiciona. Se eu ficasse calado, se eu ficasse passivo, se eu não tivesse feito nada, provavelmente uma guerra bem mais acirrada iria começar ali dentro. Mas, se agora, eu falei, claro assim, se agora tem um filho da luz aqui dentro, o filho do Senhor, então as trevas não podem mais reinar daqui. Chega, acabou, fim, deu, e não dá mais. E é quando eu te falo que está sobre mim e sobre ti a capacidade de você se posicionar e viver debaixo de uma influência que não é daqui, é do céu, mas que tem poder de transformar o nosso dia a dia, é disso que eu estou falando. A sua oração tem muito poder. Você é mais respeitado no céu do que imagina. Você é mais atendido no céu do que você imagina. Mas a gente às vezes deixa para depois, às vezes não ora como poderia, não pede o que deveria, e quando vê, o cenário está diferente, porque a gente deixou de trazer luz onde tinha trevas, a gente deixou de influenciar e passou a ser influenciado. Não é para isso que Deus te plantou sobre a terra. Deus te plantou para fazer a diferença neste mundo, para mudar a realidade das vidas, porque aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, ele ressuscitou não somente para resgatar sobre si toda a autoridade, mas também para transferir para cada um de nós a autoridade que precisamos ter sobre a terra para viver os planos dele aqui. Isso é vida eterna, aqui e agora, produzindo vida por onde a gente passa. Quer ver uma coisa que, se você abrir seus olhos hoje sobre isso, pode ser que o seu mundo mude completamente? A Bíblia é bem clara em nos dizer que nós não deveríamos estar sendo afligidos pela ansiedade, mas a ansiedade é um dos males do nosso século. Há 200 anos atrás você nunca nem sequer deve ter ouvido falar alguém dizendo que você é muito ansioso, né? Mas hoje, quem nunca teve que administrar uma ansiedade na vida? Mas para você ver como a Bíblia é profundamente atual, ela tem inúmeros textos falando de ansiedade, antes mesmo disso se tornar uma doença oficial, emocional, psicológica no mundo. E aí eu quero ler contigo um texto que não só diz que nós não devemos aceitar isto, como também nos dá o antídoto para lidar com isso. E é isso que eu te falo: céu na terra já começou, mas você precisa se posicionar. A vida eterna já é agora, mas você precisa se posicionar. E na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, abra, por favor, Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4, no versículo 6 até o versículo 8, diz assim, Filipenses 4, do 6 ao 8, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha, não é assim, só as coisas grandes tu fica ansioso, as pequeninas não fica, não é isso que está dizendo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus os teus pedidos, as tuas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui está o antídoto. Pega a tua ansiedade, as coisas que estão te deixando ansioso, e leva tudo diante de Deus, e peça para Deus: Senhor, tira isso aqui de mim. E clama, súplica é mais do que somente uma fala. Súplica é um clamor. Súplica, ela vem de dentro. Você súplica: Senhor, eu não quero mais viver assim, não quero mais isso dominando meus pensamentos, dominando meu coração, não quero. Você ora, coloca diante de Deus e traz consigo as ações de graça, atitudes de gratidão, expressões de amor para Deus. E aí a promessa, existe uma promessa, e a paz, olha aqui, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. O texto está deixando muito claro que existe uma possibilidade
irmãos. Existem vários caminhos para tratar a ansiedade, mas existe o caminho que Deus está orientando. Ore, clame, suplique, entregue nas mãos de Deus, confie. Porque de uma certa forma, e não fique bravo comigo, mas eu falo porque eu quero teu bem, excesso de ansiedade é falta de confiança em Deus. Porque se Ele cuida de ti como ninguém, vou me preocupar com o quê? Se nenhum fio cai da minha cabeça sem que Ele deixe, então eu posso descansar nele, porque Ele cuida de mim. Ele dá ordem aos seus anjos para me guardar, e eu vou ficar ansioso. Se Ele é quem me guarda, se Deus que me guarda me protege, quem é que pode me encostar? Quem é que pode te encostar? Então, por quê? Então, meus irmãos, você quer viver o céu na terra, porque esse é o teu direito como filho. Você quer já experimentar da vida eterna aqui e agora? Então passe a aprender a confiar naquele que nunca desistiu da sua vida, que nunca foi atrás de uma palavra que te disse e que esteve ao teu lado nos melhores e nos piores momentos. Confie. Quando você confiar em Deus, como Ele tem poder, como Ele é digno, você vai ver que você vai mudar muito aqui dentro e aqui dentro. Aí você pode ficar no pensamento assim, tá, mas tu fala isso porque tu não conhece a loucura dos meus pensamentos. Meu Deus, a minha mente assim, ela é uma máquina de pensamento. Mas aí adivinha, a Bíblia fala sobre isso. E ela te dá uma dica: controla. Começa a guardar o que é bom e tira o que é ruim. Aquilo que não for neste padrão, entra em ação e tira da tua mente. Porque o texto continua. Eu quero que você veja o 8, versículo 8. A gente só leu o capítulo 4, 6 e 7. Mas olha o que o 8 diz. Finalmente, irmãos, é o versículo seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você não deixa a sua mente desgovernada. Você assume o controle dos teus pensamentos. Você não deixa tudo que passar na mente ficar lá. Não, Senhor. De jeito nenhum. Porque muitos pensamentos são muito tóxicos. São destruidores. Você está indo para uma entrevista de emprego e sua mente está dizendo: nem vai, tem perdido, não tem capacidade de estar lá. E aí, você vira as costas e volta para casa? Ou você diz: pode ficar quieto, o meu Senhor é quem me capacita. Você responde aos seus próprios pensamentos, dizendo: sai daí, pensamento, não vai ficar aqui. Não vai ficar. Não, mas você vai fazer algo, a sua mente tenta te boicotar, aí você diz: Deus me boicotaria? Não. Eu estou fazendo algo que fere a palavra de Deus? Não. Então, eu preciso tratar esse pensamento, eu preciso entrar nele e dizer: não, aqui reina a luz de Deus. Acabou as trevas aqui dentro. Pensamentos desgovernados, pensamentos sem controle. Não pode existir. Como é que eu faço? Eu troco eles de lugar. O que é ruim eu tiro, o que eu ponho, o que é bom eu boto de volta. Tudo que for puro, eu deixo. Tudo que for amável, eu deixo. Tudo que for respeitável, eu deixo. Tudo que é de boa fama, eu deixo. Tudo que é louvor, eu deixo. Se não estiver dentro deste perfil, eu tiro. Porque isso tem total influência sobre a minha ansiedade, sobre os meus sentimentos. Então, o texto está ensinando: você quer ver o poder do céu sobre a sua vida? Então comece a agir, comece a atuar da forma correta. Não deixe que as coisas aconteçam e você não tenha controle. Pelo contrário, passe a ter controle sobre as coisas que acontecem em sua vida. Porque Deus, uma das coisas que Deus restaura do Éden em diante, é o governo do homem sobre a terra, o domínio. Deus pôs o homem na terra para ter domínio. E você não consegue dominar nem seus pensamentos? Vai dominar sobre o quê então? Então é hora de mudar. É hora de mudar. E hoje pode ser o último dia
que você sofreu de ansiedade na vida. Glória a Deus. Aí você abre o Sermão da Montanha, e você vê que eu volto sempre para o Sermão da Montanha. Abre o Sermão da Montanha, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, você vê o Mestre Jesus falando, você vai ficar chocado, mas ele vai falar disso, no capítulo 6, e no versículo 33, Jesus traz a solução. O que antecede o versículo 33, ele questionando que vocês não devem ficar ansiosos nem preocupados com o que é vez de vestir, com o que é vez de comer, onde irão morar. Estas coisas, as pessoas que não têm Deus no coração se ocupam demais, ele diz assim. Não se preocupem com isso, o Pai sabe disso e Ele cuida de vocês. E aí Jesus dá uma orientação, no versículo 33. Buscai, pois, o quê? O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas estas coisas que te preocupam, basicamente isso que ele está falando, vos serão acrescentadas. Quando você busca Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, seus princípios na sua vida, aquilo que hoje, muitas vezes, te tira a paz, desaparece. Eu não sei se você já esteve diante de um problema, que para ti, inicialmente ele parecia gigante, até você vir à igreja e estar no momento de louvor, trazendo esse problema no altar. E quando de repente você está na presença de Deus, você diz, mas qual é o problema mesmo? Diante da grandeza de Deus, o problema ficou minúsculo, ficou pequenininho. Você diz, não, era por isso aqui que eu estava sofrendo. Não acredito. Porque você teve uma visão de perspectiva nova. Quando você está na presença de Deus, quando você busca o reino em primeiro lugar, a sua justiça, as coisas que antes tomavam a tua paz, perdem o sentido. Porque Ele é tão grande, tão poderoso, e te dá tantas estratégias para a sua vida, que você já sabe como vai ganhar dinheiro melhor, você já sabe como vai cuidar da sua família melhor, você já sabe como resolver aquele outro problema, aquilo que era, não sei, eu estou numa porta fechada, eu não sei o que fazer, você sai da presença de Deus com 3, 4, 5 possibilidades novas que Ele te abriu, já ali, na presença dEle. E é isso que nós temos que entender. Você tem um acesso, que foi graças ao novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, que te possibilita acessar o trono da graça. E o trono da graça é o trono do favor de Deus. Se você tem o acesso ao favor de Deus, você tem tudo o que você precisa. Você tem as portas que você necessita abertas, e as portas que se fecham quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Então você precisa saber e entender isso. Vida eterna começou, e o poder da eternidade já está em sua vida. Deus colocou no coração do homem. Se perdeu no caminho, no processo, Jesus restaurou, renovou sobre nós a sua autoridade, e agora está na hora de você exercê-la, viver a autoridade, não mais como sujeito às coisas deste mundo, mas como ressurreto dentre os mortos, como vivo para Deus, fazendo a vontade de Deus na terra e colhendo os frutos de caminhar com aquele que tem o governo de tudo em suas mãos. Eu só tenho mais 2 textos, eu paro. Colossenses. Abra Colossenses no capítulo 3, porque é disso que eu queria falar. Colossenses 3, os 2 primeiros versículos, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: portanto, olha aqui, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se o que Jesus fez na cruz, e depois do que Ele fez, vencendo a morte, já atingiu sua vida, já te acessou, e você foi ressuscitado com Ele, se isso já está contigo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E é isso que a gente precisa, aprender a acessar as coisas do céu, aprender a acessar o poder dos poderes, a viver dentro, trazendo a realidade do céu para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso coração, para a nossa vida, para os nossos pensamentos. Você não precisa estar sempre
se colocando em situações onde você não tem solução. Se o teu Deus, que vê tudo, que conhece tudo, pode mudar a sua realidade de uma hora para outra. Então vamos buscar a fonte certa. Vamos buscar nele. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E aí, para fechar, queridos, abra Romanos, capítulo 5, versículo 17. Por que ele está falando das consequências do que deu ruim, por causa da atitude de um só que foi Adão, e dos benefícios que vieram por causa da atitude de um só, que é Jesus. Romanos 5,17 fala assim, e eu quero fechar com isso. Eu quero que você pense muito nesse texto. Se pela ofensa de um, no caso a atitude que Adão fez no Éden, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pense nisso. Se por causa do que Adão fez a morte reinou sobre o mundo, imagina aqueles que receberam os efeitos da abundância da graça, que é a morte e a ressurreição de Jesus, e o dom da justiça, que é a nossa transformação nele. Não reinarão em vida, reinarão em vida através de Jesus Cristo. O que Romanos quer dizer é que o plano de Deus é restaurar o governo do homem sobre a terra, mas para que este governo não seja sobre os padrões antigos, mas que estabelecendo o reino dos céus. Quando nós, ressuscitados em Cristo, vivendo a vida de Deus, não mais estejamos sujeitos às coisas naturais que o mundo está, mas que possamos viver com milagres debaixo da fé em Jesus. Reinar em vida é não estar mais perdendo como a gente perdia antes, emocional, física ou espiritualmente. O que eu quero terminar dizendo é que chegou o tempo de você entender que você até podia estar cego antes, mas agora você sabe que a eternidade já começou e Deus te plantou nesta terra para reinar em vida, para você experimentar dos milagres aqui e agora. Hoje, a autoridade que está em Cristo foi transmitida para você, tanto que Ele mesmo disse: se você pedir algo em meu nome, o Pai te concede. Então você tem liberado da parte de Deus a chave para mexer com o sobrenatural. Está na hora da igreja experimentar e acessar esse território, não somente quando a gente se reúne como igreja, mas você no seu dia a dia, no seu quarto, no seu trabalho, entre os seus amigos, sozinho na rua, por onde você passar, você é agente transformador de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria te convidar para ficar em pé nesse momento. Queria orar por você. Nós vamos ter um momento de louvor agora, onde você vai poder tentar abrir seu coração para o Senhor, porque esse é o propósito. Você precisa abrir seu coração e deixar Deus atingir sua vida, tocar seu coração, acessar a sua mente. Hoje pode ser o último dia que a ansiedade terá domínio sobre você, se você aprender a colocar ela na presença de Deus. Ela pode até amanhã tentar te pegar de novo, mas você faz de novo. Você coloca novamente os seus pedidos diante de Deus e confia. E confia. Sabe quando você está diante de um problema? Você está diante de um problema. Você precisa de um dinheiro. Aí você vai pedir um dinheiro emprestado para o seu pai. Ok? E você sabe que o seu pai tem esse dinheiro. Pensa comigo. O seu pai diz assim: filho, fica tranquilo, eu vou te dar. Não vou nem te emprestar, eu vou te dar. Você sabe como é que tu sai dessa conversa? Você tinha uma dívida para pagar. Não importa o valor, você tinha uma dívida que estava te atormentando, você tinha que pagar. E você vai no seu pai e diz: seu pai, eu preciso de tanto, eu estou desesperado, estou ansioso, eu não consigo ter paz, eu estou perdendo até o meu jeito normal de ser, eu estou muito agoniado, a ansiedade tomando conta da minha vida. Filho, pediste, agora eu posso ficar tranquilo, eu vou te dar.
Você sai dessa conversa ansioso? Preocupado? Você confia, é teu pai. E o teu pai disse: me passa teu Pix, vou mandar para ti. E você sai dali, pronto. Fechou? Você até já liga para o cara igual: hoje mesmo eu estou pagando a dívida. Por quê? O meu pai falou que ele vai pagar, vai mandar para mim. Você descansa. Não descansa? Porque é teu pai e você confia nele. Por que com Deus tem que ser diferente? Devia ser muito mais. Porque ele é bem melhor que nossos pais, bem melhor que nós, muito mais fiel, muito mais honrado. Então, quando você entra na presença de Deus e traz tua ansiedade nas mãos de Deus, você se levanta depois daquilo descansado. Porque teu pai, ele não vai te deixar na mão. E Jesus quem disse: vocês sendo maus, não conseguem ver um filho pedir pão e vocês dão uma pedra. Que dirá o Pai Celestial? O Pai Celestial vai ver vocês pedindo algo e Ele vai te dar esse suporte, porque é teu Pai, Ele te ama. Então ansioso por quê? Por que está te tirando a tua paz? Por que isso tem tanta força? Está na hora de depositar no altar aquilo que hoje está tirando o teu sono e deixar que aquele que não dorme, não cochila, que todo o tempo tem anjos cercando a tua vida, deixa ele cuidar das tuas coisas, deixa ele lidar com os teus problemas, deixa ele lidar com as tuas dificuldades. E a hora que você se levanta da presença de Deus, se levanta com confiança, porque teu Pai, Ele não vai te deixar desamparado. Amém? Você entendeu? Amém. Hoje você precisa acessar esse território sobrenatural. E aquilo que tira a tua paz, hoje você precisa entregar nas mãos do nosso Deus. Deixa na mão dele. Troca de fardo. Vinde a mim, ele disse, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu te darei descanso, eu te aliviarei. Quem? É isso que Jesus chama. Então aquilo que está tomando hoje a tua paz, não deixe que isso nunca mais tome. Entregue nas mãos daquele que te cuidará e te protegerá de tudo aquilo que até hoje você temia. Não tem mais motivo nem razão de temer. Medo do quê? Se Ele é quem te guarda, se Ele é quem te protege, Ele é quem brinda a sua vida. As noites onde o teu sono não vinha, se você crer, elas acabam hoje, porque você vai dormir como uma criança. Você vai descansar no colo do Pai, porque no colo do Pai, no colo da mãe, você lembra como era? Talvez você não lembre, mas é o lugar que você desliga. O teu Pai está aqui. Põe as tuas angústias, a tua dor, os teus medos nas mãos dele e descansa a tua cabeça no colo do teu Pai e desliga, porque agora é Ele quem cuida, agora é Ele quem é responsável. Ah, querido, a vida eterna está liberada sobre a sua vida e você não está aproveitando como poderia. Então é hora de você se posicionar e viver pela fé e experimentar daquilo que já está disponível agora para cada um de nós, em nome de Jesus. Mergulha fundo, meu irmão.